Oi, gente, muito boa tarde. Os donos da bola estão no ar porque essa é a resenha mais bem informada da sua TV. E hoje com a gente ele, Sérgio Boas. É contigo mesmo, Boas. Estamos aí, tudo bem, Cris? Vou começar com um destaque legal de Inter e um de Grêmio. No Inter, D'Alessandro, uma figura histórica para os dois clubes, Inter e River Plate. No Grêmio, a boa notícia, a presença de Jeromel na quinta-feira. Pois é, e você pode aproveitar e entrar nessa resenha com a gente. Mande seu vídeo de no máximo 30 segundos em formato horizontal para o nosso WhatsApp 51 992 24 12 20. Estamos online esperando a sua participação. Boas, é uma semana muito especial para o Internacional. Amanhã, um jogo que pode encaminhar e muito bem essa vaga até as oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o atual campeão, que é o River Plate. Jogo em casa, o Beira-Rio estará lotado. No gol vai ter um cara que está assim, ó, numa ótima fase, que é Marcelo Lomba. Tá iluminado, e no meio-campo, o veterano que pode voltar à ação, D'Alessandro Boas, que tu acabaste de falar, ídolo dos dois lados e voltou a treinar com bola. Voltou e está confirmado para o jogo, né? Uma figura importante. Algumas pessoas contestam que ele não tem fôlego para aguentar os 90 minutos. Eu acho que o D'Alessandro, nesse tipo de jogo, ele cresce muito, tem a experiência dele, o carisma dele, tem uma bola parada muito qualificada e conhece os caminhos de Libertadores da América. Acaba tornando-se uma figura exponencial para uma partida como essa. E entende de pressão, entende de River Plate e o próprio River, com o D'Alessandro em campo, será que não se posiciona diferente? Será que o lado emocional não afeta do River também? O River Plate não terá 5 jogadores, são 5 desfalques e provavelmente para o jogo de volta lá em Buenos Aires. Agora não perde a 12 jogos, né? Vai defender uma invencibilidade de 12 jogos, mas está sem jogadores importantes. É claro que a presença do D'Alessandro, embora eu acho que argentino, ele não se contamina muito por essa situação. Tem isso também. Ó, e já do lado do Grêmio, o Grêmio está no aeroporto Salgado Filho, onde daqui a pouquinho viaja rumo a Santiago, no Chile. Quinta-feira tem jogo decisivo contra a Universidade Católica. E quem traz o destaque para a gente é o repórter Matheus Dávila. Fala, Cris, boa tarde. O Grêmio preparado para o confronto que acredita ser uma decisão. Uma final contra a Universidade Católica. Vale a vida do Grêmio dentro da Libertadores da América. É um jogo que, não sendo eliminatório, mas é um jogo que a gente não pode perder, que a gente tem que vencer. Então, acho que se trata de mais uma final, como a gente trata os outros jogos importantes que a gente vem tendo no ano. Então, acho que a nossa mentalidade é essa. A gente abre a nossa resenha aqui agora com a turma lá do Toque de Bola, Alex Bagé com a turma toda hoje. E aí, Bagé, boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde. Abraço em você aí também no Serginho Boas, tudo bem? Tudo bem. Certo. Como é que tá essa resenha por aí, hein? Não, na verdade, nós estamos fazendo perguntas, né? Agora, por exemplo, a gente estava debatendo sobre o Grêmio na questão do Jeromel e a importância que tem o Grêmio daqui a pouco não apenas nem pensar em empate, mas ter quase que uma obrigação de vencer quinta-feira em função do seu momento dentro da tabela de classificação. Mas nós estávamos há pouco aqui perguntando, e eu aproveito para repetir aqui na mesa o seguinte: D'Alessandro começa jogando ou não amanhã contra o River? Eu acredito que não começa jogando. Eu acredito também, até porque ele voltou a fazer trabalhos fortes e coletivos na segunda-feira, apenas ontem. E se começar jogando é uma substituição que vai acontecer normalmente. Eu ainda acho que ele vai jogar e vai entrar no jogo a hora que o Inter precisar, independente de resultado, ele amanhã participa desse jogo, sim. Acho que ele vai jogar. O Inter já começando? Começando o jogo para o Inter ter mais posse de bola. O River, mesmo desfalcado, é um time muito perigoso, né? O argentino joga melhor como visitante do que o brasileiro. Ele põe a bola no chão e joga. E aí realmente é preocupante. Uma pergunta só. Se o D'Alessandro começa e as coisas não acontecem como se espera, quem é que tu tem de impacto para fazer o estádio levantar para entrar em campo? Sarrafiori. Mas aí é um segundo pensamento, né? Acho que vai muito mais para a necessidade. D'Alessandro começa jogando? Começa o jogo, ele é a estrela do Internacional e especialmente no jogo de amanhã
vai ser importante. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele começa jogando. Tomara que tu acerte. Eu espero que ele não comece o jogo, porque o D'Alessandro entrando em campo, o Internacional fica refém dele. O Internacional perde a sua naturalidade de jogar como um time aberto e passa a jogar como um time concentrado. Não tem nada a ver com a categoria dele, com a qualidade, mas o D'Alessandro atualmente em campo ele mata um pouco do Patrick e mata do Edmilson. E o Claudião tocou num ponto importante. Se precisar levantar o estádio com uma substituição, o D'Alessandro levantaria. Só ele. Serginho Boas, e aí, D'Alessandro, começa ou não, na tua opinião? Olha, eu estou me valendo da equipe de reportagem da Bandeirantes, que ontem cravou a presença do D'Alessandro. Por isso eu estou indo nesse embalo, né? Ontem o pessoal assistiu o treino, claro, trabalhou e confirmou a presença do D'Alessandro. Cidade é testemunha que eu até me surpreendi e perguntei para o Gabriel, mas fica no banco? Ele disse, não, começa o jogo. Então, vai para a conta do Gabriel Correia aí. Sabe que nós estávamos falando sobre isso e eu e o Claudião, por exemplo, estamos pegando o conjunto todo da obra, né? Porque ele passou o final de semana todo fazendo trabalho de recuperação com fisioterapia. Ele, claro que o D'Alessandro quer jogar, a gente sabe da importância dele. Mas o que eu considero, Serginho, é que daqui a pouco, como disse o Claudião, pode começar um D'Alessandro e ter que forçar uma substituição, porque vai ser um jogo de ritmo um pouco mais alto, né, do que o normal. Eu acho que o River Plate vai amarrar o jogo amanhã aqui no Beira-Rio para definir o futuro dele depois nos jogos em Buenos Aires, até porque ele tem 5 desfalques para a partida de amanhã, né? É um River Plate bem menor do que aquele de 2018. Tudo bem, tem tradição, tem camisa, não vou discutir isso, os dois estão no mesmo patamar como instituição, o Inter está melhor tecnicamente, mas o River, na minha opinião, vai amarrar o jogo, sair daqui com um empate e definir a vida em Buenos Aires. Essa é uma tentativa. Eu vejo um jogo com um ambiente tão favorável ao Internacional que eu acho muito difícil o Inter não vencer. É um estádio lotado, a maior lotação. O Inter é favorito. Se vai ganhar, outra conversa. É que futebol aceita tudo, né? O futebol aceita até mesmo a vitória do River aqui. Agora, esse ambiente favorável aí e o fator local na Libertadores, eu insisto com isso, o fator local na Libertadores, ele tem um número muito grande de vitórias dos mandantes, não adianta isso. O aspecto emocional, e nós já tratamos disso aqui, ele vai ser um diferencial a favor do Internacional amanhã. E isso pesa favorável do Alessandro. Não, e a coisa pode melhorar até hoje já, porque se der um empate no jogo do Palestino com o Alianza Lima, o Internacional ganhando do River iria o quê? Para 7 pontos de diferença? O Daniel, acho que o River, pela situação dele, ele vai fragmentar muito o jogo de amanhã. O River vem para se recuperar, né, Boas? E como o Inter tem jogadores que batem bem na bola, como o craque Nico Lopes, pode ter o D'Alessandro, então talvez o chute a longa e média distância. E a bola parada, né, Sérgio? E a bola parada. É isso aí, a bola parada. Isso mesmo. Agora, o Internacional, de toda forma, o que a gente está considerando é que com a entrada do D'Alessandro e a maneira que o Internacional está... que nós estamos trabalhando a informação de que não vai ter um 9 de referência, o Internacional voltou à era do festival do balonismo, né? É a bola para frente se livrando da bola. Não vai ter esse 9 referência, tem que modificar a maneira de jogar. Isso é outro ponto que me preocupa, porque tá aí, a resenha que segue lá na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta para lá e faz essa resenha conjunta aqui com os donos da bola. E a gente segue falando em Inter, que joga amanhã contra o River Plate no estádio Beira-Rio. Se vencer, a vaga para as oitavas de final estará muito bem encaminhada para o Colorado, viu? E para bater o atual campeão da América em casa, o técnico Odair Hellmann conta com Marcelo Lomba e a fase inspirada do goleiro colorado. É até difícil escolher com qual defesa do Marcelo Lomba a gente começa essa matéria. São muitas. O goleiro colorado vem sendo um dos destaques deste começo de temporada. É um paredão. Sofreu 9 gols em 13 jogos até aqui, somando o Gauchão e Libertadores. Olhando friamente, parece bastante. Mas já reparou quantas defesas a gente mostrou só neste meio tempo? Defesas que já aconteceram não são garantias de defesas futuras e a gente vai ter que, mais uma vez, se preparar, se concentrar, manter os pés no chão. Esta é uma semana especial para o Inter.
é aniversário do clube na próxima quinta-feira. E amanhã, um dos jogos mais importantes desta fase colorada, a fase de reconstrução, de volta à briga nos grandes campeonatos. O River Plate, atual campeão da América, vem aí. É um momento importante da competição, é o terceiro jogo. A gente sabe que se a gente chegar em 9 pontos é um número expressivo que deixa a gente muito próximo do primeiro objetivo, que é a classificação. Em busca da classificação, em uma semana que começou com boas notícias, Vitor Cuesta renovou por mais 3 anos. Outro argentino, D'Alessandro, pode ser novidade amanhã, recuperado de edema na coxa. A gente tem o privilégio dele estar do nosso lado hoje e pode ter certeza que ele está nos passando informações sobre o River, está nos motivando também, porque ele sabe da grandeza desse confronto, porque são 2 grandes equipes na maior competição da América. 2 grandes equipes na maior competição da América, com Beira-Rio lotado na semana de aniversário. Cenário para um jogo marcante. A gente realmente fica feliz que a torcida vai estar lá e a gente sabe que desde a chegada do ônibus até o momento que a gente entrar para aquecer a entrada em campo, vão ter ali uma massa colorada que vai estar nos incentivando. Pois é, Boaz, Marcelo Lomba, não adianta, ele vive uma grande fase, já foi eleito o melhor goleiro do Brasil ano passado, esse ano parece que encaminha uma reeleição nesse sentido. Agora, ele é uma das grandes estrelas, se não a maior estrela do time do Inter, não é? Está defendendo tudo, os atacantes já se assustam com a presença do... Olha aí, como nesse lance aí, ó. O cara ficou todo atrapalhado. Ele é o goleiro que dá 3 pontos. Ele é um goleiro que ele ajuda muito a isso, né? Sim, ajuda muito. Olha essa bola metida pelo Foguinho do Caxias. O jogador o Marcelo saiu ali depois da marca penal. Então, agora eu gostei muito do que ele disse. As grandes defesas já passaram. Porque a vida de goleiro é assim. Daqui a pouco toma 1, 2 frangos. É o jogo de hoje. Já começa a se criar uma dúvida, né? É uma vida complicada, hein? Boaz, estava falando que o Inter pode ser o favorito para o jogo de amanhã, que o River vem na retranca. Como é que tu acha que o Odair está preparando a equipe para esse jogo, um dos principais jogos dos últimos anos, o principal jogo dos últimos anos do Inter, e que vencendo o River em casa, além de ganhar uma moral com a torcida muito grande, encaminha, né, muito bem a classificação para a próxima fase da Libertadores. E como disse ali o Daniel, já ocorrendo um empate entre Aliança e Palestino, e uma vitória amanhã, o Inter fica quase lá, né? Praticamente classificado. O Odair o Inter está rodando muito bem a bola, vai ter que ter muita paciência, porque os argentinos vão fazer aquelas 2 linhas de 4, vão tentar, como eu falei, deixar o jogo bem catimbado, fazendo rodízio de faltas. Eu acho que eles estão assim, olha, pensando no empate e depois resolver a vida deles lá em Buenos Aires, que o River não vive aquela boa fase. O nosso WhatsApp está aberto aí para nossa audiência e o Jonathan de Cachoeirinha mandou um WhatsApp para a gente. Vamos ver? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Serginho. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jonathan de Cachoeirinha. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que se o Inter amanhã chegar a ganhar do River Plate, já podemos dizer que praticamente o Inter está classificado para as oitavas de final da Libertadores? Um abraço, valeu! Pois é, isso que a gente estava falando aqui. Estará muito bem encaminhada a classificação do Inter para as oitavas, mas depende de outros resultados, né? Vamos dizer assim, Jonathan, eu acho que a Cris compartilha comigo dessa opinião, ganhando amanhã, vai se classificar, depois pega o Palestino em casa e aí terminou a festa da primeira fase. Vamos ver a classificação do grupo do Inter na Libertadores. O grupo A, o Internacional 6 pontos, River Plate, o atual campeão da América, 2 pontos. E em terceiro e quarto lugares, Palestino e Alianza Lima com 1 ponto cada. É bem favorável essa situação do Inter, porque se o Inter, por exemplo, chegar a empatar, ele vai a 7 e o River com 3, né? E aí o River continua ficando 4 pontos atrás do Internacional. Se o Inter ganhar, então,
Dispara. E se der empate, Palestino e Aliança Lima... Pô, aí tá liquidada a fatura. Aí já era, porque o Palestino vem jogar aqui. Que River olha, o River é um time que... Pois é, Boas, porque tu falou que o River vem com 5 desfalques e tal, mas ninguém vem morto, né? Vem o River. É o River, mas perdeu agora também o goleiro Armani, já tinha perdido outros jogadores, mas é o River Plate com a sua camisa pesada, a sua camisa de tradição, só que eu tô falando que tradição por tradição a do Inter é a mesma. É a mesma tradição do River Plate, então não pode ficar apenas, o River está aqui, tudo bem, é jogo histórico porque o River nunca jogou contra o Internacional. Agora tem que transferir também para o River essa preocupação. Ô Boaz, e essa semana... Não vem o Quinteiro também, que é um baita jogador, o Escoco, que jogou no Internacional, então muita gente fora. E Boaz, falando dessa semana, que é semana do aniversário do Inter, que é semana desse jogo importantíssimo contra o River e... Guerreiro vem aí, agora é... Final de semana, né? Agora é oficial, real oficial. Guerreiro vem aí e acaba a punição. Imagina a vontade que o Guerreiro não está para jogar. Mas eu tô assim, achando que o Odair vai lançá-lo no decorrer... Ele vai jogar, mas eu tô achando que o Odair vai lançá-lo no decorrer da partida contra o Caxias. Pelas entrevistas do Odair, né? Vamos ver, vamos ver. E olha só, mudando para Grêmio agora, o Grêmio embarca logo mais rumo ao Chile, onde vai enfrentar na quinta-feira a Universidade Católica. E pela fase de grupos da Libertadores da América. Mas essa partida que poderia ser só ali a partida para cumprir tabela, tem um gostinho de fim de campeonato. O jogo pode valer a vida do tricolor na competição. Tem momentos que é melhor se isolar, refletir. E o técnico gremista precisa disso. Vencer a Universidade Católica na quinta-feira pela Libertadores virou obrigação para manter o time forte na competição. Para o Grêmio, o jogo de quinta-feira é a oportunidade de dar resposta dentro da Libertadores. O jogo não tem caráter eliminatório, mas para os jogadores é como se fosse. Eliminatório eu não sei, mas que a gente tem que entrar com a concentração dobrada, acho que isso sim, porque a gente sabe que é um jogo que, não sendo eliminatório, mas é um jogo que a gente não pode perder, que a gente tem que vencer. Então acho que se trata de mais uma final. Trabalho forte, competir. Os atletas precisam confirmar nos próximos dias aquilo que já mostraram em 2019. Um ataque eficaz, que não marca há 2 jogos, é verdade. Mas tem também uma defesa confiável, de apenas 3 gols sofridos no ano. Fórmulas utilizadas pelo Grêmio e que sempre dão resultados para o clube. A gente ainda continua sendo o melhor ataque do Brasil, a melhor defesa. Então é ter paciência, a gente sabe que a gente não se desespera, a gente, mesmo não fazendo gol, nosso estilo de jogo não muda. E eu acredito que quinta-feira a gente vai continuar nosso ritmo de jogo e o gol vai sair ao natural. A boa notícia é que tem reforço importante na área. Jeromel, o zagueiro trabalhou normalmente, deve voltar à titularidade contra os chilenos. Um problema a menos para o treinador, ainda mais se tratando da competição, onde o time foi vazado nas 2 vezes em que jogou. Tomamos alguns gols que foi por erros nossos, a gente já procurou corrigir, já procurou trabalhar nisso e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá. Que seja dessa forma, um grande jogo, e que seja também a oportunidade gremista de vencer pela primeira vez na Libertadores. E essa primeira vitória na Libertadores em 2019 é necessária para o Grêmio, Boaz. Super necessária, e a presença do Jeromel estabelece uma segurança no setor defensivo do Grêmio. É a notícia que todo torcedor queria ouvir, que o Jeromel está apto para jogar, né? Eu até achava que ele não iria jogar, mas a reação dele tem sido boa nos treinos, então ele vai para o jogo, pelo que disse o nosso repórter, o Matheus Dávila, que é uma segurança pela uma dobradinha que já atua há muito tempo, ele e o Kahneman, e libera o Michel para jogar na primeira função. Agora resta saber quem vai jogar pela direita, Montoya, Marinho. Eu espero que seja o Montoya, embora, né, eu achasse melhor o Matheus Henrique. Tá aí, ó. Vamos voltar lá na Rádio Bandeirantes. Oi, Bagé.
Então aproveite a chance aí, né? Oi, Cris. E aí, Bagé? Eu estava conversando aqui com o Boaz da importância e da segurança que passa para o torcedor gremista a confirmação de Pedro Jeromel no jogo de quinta-feira. Sem dúvida nenhuma. Nós comentávamos aqui também dessa... e não se tem dúvida, né? Porque ele está viajando, ele vai viajar, ele está recuperado. E a importância que ele traz para esse sistema defensivo do Grêmio que cresceu justamente a partir do Jeromel, né, senhores? Eu acho que até além da segurança pessoal, pela competência dele, a máquina de defesa do Grêmio fica completa. Porque tem um entrosamento sensacional essa defesa do Grêmio. E a questão da liderança do Jeromel, né? O Jeromel é um dos líderes do grupo e o jogo do Grêmio é um jogo fundamental para a sequência da Libertadores. O Grêmio não pode perder essa partida. O Grêmio precisa ter uma defesa sólida. O Jeromel é um dos líderes, assim como o Maicon. O Grêmio perdeu o Grohe, que era um dos líderes, assim como o Luan, assim como o Everton, que é um líder técnico. O Grêmio precisa dessa estrutura para fazer um grande jogo lá. Eu acho que o Jeromel, se jogar essa partida da quinta-feira, só jogará porque o Grêmio não tem peça de reposição. É pela necessidade. Porque para quem veio com a lesão que ele veio, ir direto para um jogo é um risco muito grande, mas o jogo exige que alguém tenha coragem de correr esse risco. E ele tem. Né? E ele tem. Vocês lembram que, o Daniel, naquele jogo que teve na outra Libertadores, que o Grêmio foi campeão, que o Renato levou o Luan para o Rio de Janeiro, mas não escalou contra o Botafogo. E uma lesão muscular também, né, Sérgio? O Renato levou para o Rio, mas não escalou. E não foi depois no jogo da volta que também ele entrou no final, todo insistiu, né? Ele pediu para jogar. Ele acabou pedindo para jogar. Mas eu creio que nessa, até em função do momento do Grêmio e da necessidade, o Jeromel volta, porque o sistema defensivo do Grêmio ele cresceu a partir do Jeromel, né? O Jeromel fez com que o próprio Kahneman tivesse um crescimento e até natural. Dentro do que o Cláudio falou, o Paulo Miranda não está liberado também, né? Porque talvez... Sim, senão teria que improvisar. Tem um risco, né? Se realmente depende do grau da lesão do Jeromel, ele está correndo um grande risco. Então, vamos dizer que esteja o Jeromel jogando, praticamente confirmado para o jogo de amanhã. Mas vamos dizer que uma tragédia, porque isso seria uma tragédia, que ele volte a sentir... É o tempo necessário para o próximo jogo da Libertadores, que o Paulo Miranda já vai estar bom. Tu tem que correr o risco, tu não pode ir lá mal porque tu precisa ganhar o jogo. E esse é o jogo do risco. É o jogo do risco, esse aí. Não tem dúvida. O jogo de quinta-feira do Grêmio é o jogo da temporada até o momento. Vocês viram aquele filme? Tanto quanto o do Internacional contra o River Plate. É o primeiro grande jogo decisivo do ano. Vocês viram aquele filme, A Cidade? Você que é um homem culto, que passa em casa assistindo filmes, porque só vem aqui no programa e não faz absolutamente nada e faz a parceria comigo. Em casa não faz nada. Quando trabalha muito. O resgate do soldado Ryan. Então agora é o seguinte para o Grêmio, soldado que morreu fica no caminho, vai embora e não tem saída, morreu não perde tempo porque a guerra está pegando. E nós estamos falando do Grêmio, mas para a Universidade Católica é o jogo da vida deles também, né? Vai ser uma guerra esse jogo até porque o Universidade tem a chance de jogar areia no sorvete do Grêmio. Eu vejo o empate um péssimo resultado, ao contrário do César. O César disse que o Grêmio não pode perder. Eu acho que o Grêmio tem que ganhar. Só tem que ganhar. O empate não é bom resultado. Eu não penso assim. E os números dizem o quê? O Grêmio se não perder o jogo, o Grêmio fica uma vitória de vencer a equipe chilena e passar dela aqui. E fica 3, e fica... Bom, mas qual é se o Grêmio vai a 3 jogos que não consegue ganhar, qual é a garantia que tu vai ter que ele vai ganhar o próximo? Teoricamente, sim. Não. E não vale o mesmo aspecto emocional para isso? De daqui a pouco jogar 3 partidas sem ganhar. Não, eu sei disso. É que nós estamos tratando de uma partida fundamental para a sobrevivência. Essa partida só não pode ter um resultado. Nós estamos falando de sobrevivência. Fora de casa. Vou voltar a falar o que eu falei com relação ao Internacional. O fator local na Libertadores é preponderante. Quase. E a opinião do César, a resenha eu concordo lá na... com o César. Eu também. Eu acho que, claro, tudo bem, o ideal é chegar lá no Chile e conquistar os 3 pontos, mas não dá para jogar no lixo um ponto nessa situação. Ganha um ponto e depois vem decidir na arena. Que nada. Quem está fora também da partida de quinta-feira é o zagueiro Paulo Miranda, com lesão na coxa, mas ele está renovando o contrato com o Grêmio e vai estender aí o seu vínculo com o clube até o final de 2022.
uma boa para o tricolor, Boas. Tu Ótima acha? notícia, um jogador que dificilmente erra durante as partidas. Quando ele veio para cá, a contratação dele foi muito elogiada pelo Muricy Ramalho. Ele foi jogador do Muricy lá no São Paulo. Tá aí, ó. Vamos ver como é que tá a situação do grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio na Libertadores, o líder é o Libertad com 6 pontos. Em segundo lugar, Universidade Católica com 3 e Rosário Central e Grêmio na terceira e quarta posições com 1 ponto cada. Pois é, para a Universidade Católica também é um jogo importante, né? Importantíssimo. Se ele se ele fizer 3 pontos, vai ser terrível para o Grêmio. Porque aí ele abre 4 pontos no Grêmio. Aí ele vai abrir 4 pontos. Ao passo que, claro que o ideal é o Grêmio ganhar, porque se o Grêmio ganhar, ele passa do Universidade Católica. Isso né? mesmo. Então, isso seria importante. Aí embola ali com Rosário Central e Universidade Católica. E aí vai tentar resolver tudo aqui na Arena. Olha, mas não tá fácil, hein? Não tá nada fácil. Não tá nada fácil. O Grêmio se complicou naquele jogo contra o Libertad. No final das contas, até o empate deixaria o Grêmio numa situação não péssima, mas razoável, né? Porque o Grêmio agora está com a corda no pescoço, né? Tá aí, ó. E é amanhã a partida do Grêmio. Grêmio Universidade Católica. Depois de amanhã, quinta-feira, no Chile. Amanhã tem Internacional no estádio Beira-Rio, diante do atual campeão da América, River Plate. E, ó, a gente volta já, viu? Não saia daí, a gente vai falar sobre o Grêmio, que parece que não é tão porto-alegrense assim. Uma matéria muito legal. A gente já mostra daqui a pouco. De volta. Olha só, você sabia que o Grêmio não é tão porto-alegrense e nem tão gaúcho assim? Renato até que é uma exceção. Não é porto-alegrense, mas é gaúcho. E saiba por que essa curiosidade na reportagem de Caco da Mota. Olha aí. O maior jogador da história do Grêmio é hoje o técnico do time. Se chama Renato Portaluppi em Porto Alegre, onde virou estátua e se emocionou diante de uma multidão durante a homenagem. A vocês, torcedores, pode ter certeza. Isso já era gremista, o sangue disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Mas para alguns torcedores, o Renato Gaúcho poderia até ser chamado de Renato Carioca. Tanto que ele passa as férias dele lá e traz todo o aprendizado e estudo que ele faz particular dele para dentro do clube. O Grêmio mudou seu estilo de jogo desde a chegada do ex-atacante do time, que nasceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul. É a terceira vez que Renato comanda o time do coração. Vieram uma Copa do Brasil, um Campeonato Gaúcho e principalmente o título do Tricampeonato da América em 2017. Ele é um cara ousado, ele sempre foi, né? Isso eu acho que faz muita diferença. Não é nem tanta coisa daquele estilo faceiro de jogar, eu acho que é mais ousadia. O time é de forasteiros, tanto na base que venceu a Libertadores, como no atual grupo de jogadores. Poucos são gaúchos. Na lista dos 30 atletas inscritos na Libertadores, somente o meio-campo Lincoln, pouco aproveitado, nasceu em Porto Alegre. No momento que o jogador veste a camiseta do Grêmio, ele sente toda essa vibração, a torcida, essa empolgação, esse apoio que a torcida dá. No mapa do tricolor gaúcho tem o zagueiro argentino Kahneman, o capitão Michael é carioca, o craque Luan, paulista. O atacante Everton, na seleção de Tite, é cearense de Maracanaú. Tem gente que vem de longe, bem longe. Léo Gomes, de Araguaína, no Tocantins, distante 3.000 quilômetros de Porto Alegre. E Juninho, capixaba até no nome. Talvez o jogador mais gaúcho de todos nesse sentido, o Dinho, cearense. Desde 1903, ao longo da história, vários personagens vestiram a camisa do tricolor, até chegar à consagrada com listras, igualzinha a esta aqui, do Mundial de 1983, em preto, azul e branco. Vieram 3 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e 5 Copas do Brasil.
Em todas essas conquistas, as principais do Grêmio, uma curiosidade: dos 8 técnicos, apenas um não era gaúcho, Evaristo de Macedo, na conquista da Copa do Brasil de 1997. Isso faz com que os gaúchos se comparem aos grandes treinadores brasileiros. O tricolor dos técnicos gaúchos, além de hospitaleiro, é nômade. Mudou-se do estádio da Baixada para o Olímpico e hoje joga na Arena em Porto Alegre. Mas também é desbravador, com conquistas longe de casa. Desde o brasileiro contra o São Paulo no Morumbi em 1981 até a última Libertadores em 2017 em Lanús, na Argentina. O Grêmio porto-alegrense poderia ser o Grêmio da América Latina, o Grêmio do mundo, a gente vê assim. O Grêmio menos porto-alegrense apresenta hoje um futebol mais encantador. Tá aí, ó, muito legal. E o nosso WhatsApp tá aberto, né? O torcedor tá mandando, o telespectador tá mandando mensagem e a gente vai conferir uma agora. Solta aí. Olá, boa tarde. Aqui é Michael de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. Não seria melhor usar mais o Lincoln para jogar, dar mais chance ao garoto? Obrigado, Michael. O que tu acha, Boaz? Dá chance para o Porto Alegrense Lincoln no Grêmio? Vou responder bem rapidinho, não. Não? Não, porque quando ele ganha as chances, eu sei que elas são poucas, mas quando ele ganha tem que aproveitar. Ele não aproveita as chances. Tá certo. E sobre a importância dessa decisão para o Grêmio na quinta-feira, foi que o meia Luan falou hoje cedo no CT Luiz Carvalho. Confira. A gente sabe que é uma decisão para nós, né? A gente tem que ir lá com o pensamento somente da vitória. Esses reforços são importantes. A gente jogou os últimos jogos ali com alguns improvisados na zaga. Então o Jeromel podendo voltar é um grande reforço para o nosso time. E a gente conta com todos à disposição, né? Isso vai ajudar bastante com que a gente volte a tornar um grupo forte para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo. A gente dá um tempinho, volta já, porque tem ele, Sérgio Boaz, na marca do pênalti. Não saia daí, viu? Os donos da bola. Vamos de volta e agora sim, Sérgio Boaz está na marca do pênalti. Boaz, olha só, Jonathan Pinheiro está perguntando lá de Esteio. Mesmo com desfalques, o River continua sendo um adversário perigoso contra o Internacional? Alô, Jonathan Pinheiro aí de Esteio. Claro, mesmo com os desfalques, continua sendo um adversário perigoso, sem dúvida alguma. River é River, né? River é River. Vamos conferir os stories da bola agora na sua tela. Olha o Edenilson, ai, com o seu filhinho, coisa mais fofa, tomando chimarrão, olha só, hein? Tá aí, ó, o meio-campo do volante do Internacional. E ele publicou também, porque dia 2 de abril, hoje é dia de conscientização do autismo. E o Edenilson publicou essa mensagem nas redes sociais dele, a importância dos atletas engajados em campanhas assim. Aí tá o Nico Lopes, ó, a Padaria Uruguai em Porto Alegre. Ô, beleza, hein? Tá aí, ó, Nico Lopes sentindo um pouquinho gostinho de casa. Aí, Diego Tardelli, no treino, mostrando aí que tá pronto para treinar. Rafael Sobis dando aquele tapa no visu, hein? Fazendo a barba. Olha aí, ó. E aí, Danilo Fernandes, viu só, Boaz, treinando ontem. Treinando ontem o Danilo Fernandes. Tem o seu próprio GIF. Gostei que o Danilo tem seu próprio GIF. Bom goleiro, hein? Bom goleiro. Pô, muito bom goleiro. E bom pro Odair, que ele claro. tem duas opções, né? O Danilo, daí se lesionou, e aí tem o Marcelo Lomba, que vive uma fase incontestável. Mas o craque é o preparador, o Pavan. Esse é craque. Esse sabe muito bem preparar goleiros, né? E tem o menino Daniel, que é bom goleiro também. Ah, sim. O Daniel tá chegando aí, bom goleiro também, tá pedindo passagem na equipe do Inter. E agora, Caco da Mota? Vamos falar um pouco mais. Vamos falar mais sobre Inter e River Plate. Amanhã, Sérgio Boaz. O que esperar mais
desse jogo? Qual é o teu palpite? Tu arrisca aí um placar? Olha, o estádio não tem mais ingressos, o estádio completamente lotado. O ambiente, todo ele, favorável ao Internacional. Quer que eu arrisque um placar? Quero. Eu acho que o Internacional ganha o jogo por 2-0. 2-0 do River? 2-0. Mas aí a coisa vai estar bonita pro lado, hein? O meu palpite é... eu vou fechar com o Boas. Tá aqui, ó. Fechado. Boas, valeu por hoje. Valeu. E o Grêmio ganha lá. Também acho. Amanhã tem mais Donos da Bola. E amanhã a gente vai estar ao vivo lá do estádio Beira-Rio. Não perde, tá? Tchau. Vambora, Boas.